acredita em magia? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal, que tem uma história com protagonismo LGBTQIAPN+, pessoas negras e, para além disso, uma história de aventura mágica de uma amizade de longa data. Você vai encontrar isso no lançamento Filha da Terra, de Camila Cerdeira. Em 81 páginas, o autor nos faz viajar por uma história fascinante nesse conto que advém do mesmo universo da primeira história desse autor, chamada A Noite Cai. Esse conto é narrado em terceira pessoa, sendo que é uma história dentro de uma história. Mas, antes de te contar mais sobre a minha viagem através das páginas dessa história, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque eu vou começar te contando mais sobre quem a escreveu. Camila Cerdeira é escritor, trabalha também com fotografia, teatro e produção de conteúdo. É não binário, nerd, mora em Fortaleza e é autor de fantasias e romances contemporâneos. E em suas histórias encontramos protagonismo negro e LGBTQIAPN+, ou seja, tudo pra mim. E nesse ano de 2024 tem uma novidade incrível sobre ele. Ele vai lançar um livro pela editora Qualis, que é uma editora maravilhosa no lançamento de livros nacionais. Conheça mais sobre ele acessando as suas redes sociais, que eu vou deixar os links disponíveis aqui na descrição. E depois dessa devida apresentação, você pode estar aí se questionando, né? Pensando no que eu falei lá no começo do vídeo. Lice, mas magia de que forma? Vou te responder isso lendo a sinopse. Em 2005, algo impede que o terreiro das 7 flechas se conecte com a sua magia ancestral. E isso faz com que percam qualquer magia que possuíam. Em meio a essa crise, Kali, Jonah e Malu decidem que precisam encontrar uma filha de Nanã e se reconectar com as 4 orixás que protegem os 4 cantos do terreiro para reviver sua magia. Eles têm até o dia de finados ou a magia do terreiro será perdida para sempre. Pela terceira vez, Camila Cerdeira retorna ao universo de A Noite Cai para contar mais uma aventura cheia de ação e magia vinda dos orixás. E aí, curtiu a sinopse? Então deixa gostei aqui embaixo agora mesmo, porque eu vou te contar o que foi que eu achei dessa história e por que você devia conhecê-la. Bom, como vocês puderam ver na sinopse, essa é uma história mágica advinda de terreiros. Os orixás são trazidos aqui de forma a trazer magia para o mundo, dando mais potencialidade às suas divindades e poder a quem for filho de cada. E eu posso dizer para vocês assim que eu achei tão incrível essa construção, porque não basta ter a ideia, né? Tem que ter a construção. Em uma história gostosa e envolvente desde as primeiras páginas, vemos adolescentes que parecem comuns com seus dilemas de vidas pessoais, né? As suas dores, os seus sonhos, as suas vontades, as suas inseguranças. Mas cada um é muito além disso. São filhas e filhos de orixás que têm poderes mágicos, que saem em uma aventura indo em busca de salvar o terreiro, que até então é moradia de 3. E é fascinante acompanhar essa trajetória de Jonah, Kali e Malu, enquanto buscam encontrar essa 4ª pessoa que vai ajudar, segundo a ideia que eles estão tendo, de poder restabelecer a sua casa. Porque aconteceu algo e eles não sabem exatamente o que é, e estão tentando entender o que é, e nesse processo de tentar entender, eles têm a ideia de ir em busca dessa 4ª pessoa. Mas não é uma certeza que vai dar certo. A primeira coisa é entender o que está acontecendo para saber de que forma eles podem buscar essa solução de trazer a magia de volta para a vida de cada uma dessas personagens. Eles querem resolver e restabelecer a magia que existe ali e foi rompida de alguma forma. E a solução que eles pensam que pode resolver tudo isso é justamente encontrar a filha de Nanã para fazer com que as coisas se realinhem. E essa trajetória, ao mesmo tempo que parece simples de certa forma, ela também é instigante de acompanhar. Então a gente acompanha essa trajetória sem saber ao certo o que vai acontecer, como vai acontecer, se vai dar certo, se esse plano realmente é funcional, e dá ainda mais curiosidade de saber se realmente vai funcionar, porque é uma história dentro de uma história, como eu tinha contado para vocês antes. Algo que eu particularmente acho fascinante. Adoro ver pessoas contando histórias de outras histórias e a gente se pergunta se aquela história realmente aconteceu. E assim, mesmo narrada em terceira pessoa, não torna a história menos conectiva
com os personagens. Porque às vezes a gente tende a se sentir ainda mais próxima das personagens quando a história é narrada em primeira pessoa. Aqui é em terceira e ainda assim a gente se sente próxima. Além disso, tem passagens super divertidas e humor irônico que eu simplesmente gargalhei enquanto lia. A ironia era na dose certa para fazer com que o diálogo ficasse divertido, sem perder o ponto do que era essencial ser falado. E é muito necessário o divertimento, apesar do caos que se apresenta. Principalmente quando a gente está falando de uma história de aventura. Se não houver essas doses de humor, fica mais difícil completar as missões. Tem muitas referências diretas sobre religiões de matriz africana, caso não tenha ficado claro. E eu achei muito bonito a forma como os diálogos se construíam para falar sobre isso. Desde alguns diálogos a pequenas explicações, e isso não torna a leitura maçante ou chata. E alguns termos que são usados que eu não conhecia, eu fui pesquisar, assim como a gente faz com qualquer história, e eu adorei saber. São informações e características que compõem a história e a deixam ainda mais completa e a deixam ainda mais incrível de ler. Tudo isso contribui pra gente enxergar essas religiões por um outro viés, um não estigmatizado, diferente daquilo que sempre colocaram nas nossas cabeças desde sempre. E atrelado a tudo isso, há também o conceito de família, que eu já falei com vocês em vários vídeos diferentes aqui no canal, que é de que família não necessariamente são as pessoas que a gente possui laços sanguíneos. Família são as pessoas com quem a gente tem essa compreensão, esse acolhimento, esse amor, porque nosso sangue até pernilongo tem. Família é muito mais que o mesmo DNA correndo nas veias. A forma da escrita do autor é realmente cativante e só dá vontade de ler a cada vez mais. A gente vai se envolvendo em cada detalhe. E como eu falei lá no começo do vídeo, essa história aqui também tem protagonismo LGBTQIAPN+. Trazendo vivências de forma linda, de forma natural, mostrando nossas existências e características. E apesar de citar preconceitos que personagens sofreram, ainda assim, não é trazido de forma densa nem tensa. A gente entende o que rolou, mas dá pra ler de maneira mais simples, sem desmerecer a gravidade do que os personagens passaram. E eu não posso esquecer de citar também que aqui tem romance de adolescentes cabeça dura. Mas eles são adolescentes, a gente passa um pano. Porém depende, mas nesse caso dá. Então o começo foi instigante a continuar lendo, o meio foi fascinante de acompanhar e a gente vai vendo cada detalhe sendo colocado ali com cuidado e com uma beleza que a gente submerge, eu não sei como é que fala. A gente mergulha naquilo e se sente muito conectada ali. E pra fechar com chave de ouro, chegamos num final que, sinceramente, eu fiquei ainda mais curiosa para ler as outras histórias desse autor. Porque no final a gente puxa uma referência de uma outra história que, apesar de eu não ter lido ainda, eu já vi pessoas falando, inclusive o próprio autor comentando, e aí eu fiz, isso aqui é daquela história! E aí eu fiquei o quê? Só sentindo um pouco de arrependimento, mas no caso o arrependimento é por não ter lido outras histórias dele ainda. Mas isso vai mudar, lerei em breve. Nota mental, eu preciso participar das lives Desencalha Kindle de Jordana para poder ler todas as histórias incríveis que eu tenho no meu Kindle e eu ainda não li. E além dessa referência a outra história do autor, tem também mais uns detalhes que quando eu olhei, que quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus, nossa! Me deixou sorrindo pensando o quanto foi realmente incrível toda essa construção, para além da ideia. Porque como eu disse antes, não adianta ter a ideia se você não souber construí-la. E Camila soube construí-la. E ficou assim, incrível. E o que foi isso que me deixou assim? Eu não vou contar isso pra vocês. Para descobrir, vocês precisam ler Filha da Terra. O e-book Filha da Terra já está disponível para compra na página da Amazon, mas também está disponível para empréstimo pelo Kindle Unlimited. E eu vou deixar o link para você adquirir o seu ou pegar emprestado, disponível aqui na descrição. E caso você tenha se animado para ler, mas aí ao escutar a palavra e-book ficou murchinha, porque você é uma pessoa que tem dificuldade de ler e-book ou não consegue ler e-book de jeito nenhum,
seus problemas acabaram. Ou quase. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu dou dicas pra vocês que me foram úteis quando eu comecei a ler livros digitais, porque eu também tinha dificuldade de ler e-book. Então, pensando nessa minha dificuldade, pensei que mais gente pode ter, reuni dicas que me foram úteis, juntei tudo num vídeo e eu vou deixar o link para esse vídeo disponível aqui na descrição também, porque aí você pode ir lá, assistir o vídeo, ver melhor de que maneira você pode ler e-books e aproveitar essa leitura, porque vale muito a pena. Eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito úteis pra você, assim como elas foram pra mim. Lembrando que essa história tem classificação indicativa mais 12 anos, então pode se jogar e aproveitar, porque ela é leve, ela é aconchegante e ao mesmo tempo ela também é instigante, já que ela é uma aventureira, ela é maravilhosa. E se você estiver assistindo a esse vídeo depois de ter lido a história, porque queria saber o que eu achava dela, eu quero pedir pra você deixar aqui nos comentários o que foi que você achou dela. Você gostou? Como foi a leitura pra você? Me conta que eu vou adorar saber. Confira outros vídeos sobre dicas de leitura acessando as playlists que eu vou deixar disponível aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei aqui nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.